Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 27º vídeo da nossa série Aprendendo a Tatuar. Hoje vamos fazer uma tatuagem bastante grande e bastante detalhada também, no estilo então nórdico, tá? Bastante com corvo, com runas, bem padrão assim do estilo. Eu espero que vocês gostem, então vamos direto para a tatuagem. Começando então no decalque, dá para ver que o decalque ficou um pouquinho confuso, um pouquinho estourado ali algumas linhas, mas isso não vai interferir muita coisa. E agora vocês conseguem ver que depois de mais de 30 vídeos eu ainda não sei gravar um vídeo sem enfiar minha cabeça na câmera. Vamos tentar tirar alguma coisa interessante desse vídeo mesmo assim, né? Mesmo com essa cabeça aí na frente. Começando então com os traços ali embaixo, eu estou usando também bastante a 5RL e eu vou usar durante muito tempo, principalmente fazer algumas linhas, as linhas mais grossas ali, principalmente as de cima, daquela parte circular ali. Eu vou usar daí a 7RM justamente para já deixar a linha tanto mais grossa quanto mais pigmentada já na primeira passada e eu não precisar voltar de novo e fazer com que doa mais e o cliente acabe sentindo mais dor desnecessariamente. Essa aqui é uma tatuagem, ela é grande e parece ser um pouco complicada, mas na verdade é uma tatuagem extremamente simples. Uma tatuagem que eu fui fazendo ela bem rápido, né? Uma tatuagem que foi relativamente rápido pros meus padrões, que normalmente uma tatuagem que demora 1 hora eu faço em 3 horas e meia. Então essa foi uma tatuagem que eu demorei umas 2 horas e meia, então para mim, né, como eu disse, nos meus padrões, foi até que bastante rápido. Então aqui eu já estou começando a fazer algumas runas ali em cima, as partes de baixo ali estão basicamente todas já bem demarcadas. Depois eu vou voltar de novo para realmente deixar um pouco mais grossos, mais interessantes. Então fazendo a parte de cima ainda, eu não sabia muito bem o que eu fazia nessa questão, por causa que eu poderia fazer de 2 jeitos, né? Eu poderia fazer ou com a agulha mais fina, eu traçava em volta da linha grossa e depois eu pigmentava, ou então eu pegava já uma agulha mais grossa, né, ou no meu caso aí a 7RM, e já fazia as linhas já grossas, já bastante pigmentadas, já de largada, já na primeira passada. Então, em alguns momentos eu vou fazer de jeitos diferentes, alguns eu vou fazer realmente demarcando, outros eu vou fazer direto com a RM. Infelizmente não vou conseguir apontar com certeza quando que vai acontecer cada um deles, mas agora finalmente pelo menos a gente já está conseguindo enxergar alguma coisa, porque eu parei de enfiar a cabeça na frente da câmera, e agora já dá até para ver a tatuagem. Aqui então eu vou limpar bem, né, principalmente ali os excessos de tinta ali, e já tá basicamente toda demarcada a tatuagem, então agora a gente não tem mais perigo de perder decalque, enfim. E aí meu cliente, ele comentou sobre uma outra parte que não tinha sido pega, não pegou no decalque, então eu fui fazer na mão livre mesmo, no freehand. E tanto que vocês podem perceber, talvez, eu tinha uma linha, né? Eu tinha uma linha reta ali seguindo todo o traçado, que foi uma linha que eu usei justamente para centralizar a tatuagem no braço do cliente. Eu fiz uma linha imaginária no braço dele ali entre o ponto central do ombro para o ponto central ali da dobradiça do cotovelo. Então ali eu consegui ter uma linha reta, né? Que realmente, né, demarcaria ali onde que a tatuagem deveria ficar. E eu fiz também uma linha, agora dessa vez não imaginária, mas eu realmente fiz uma linha física mesmo no decalque para mim conseguir seguir, né, para eu conseguir seguir essa linha imaginária e dar tudo certo, ficar reto, enfim. Dessa vez
como eu já aprendi com meus erros passados, eu consegui, né, ter a brilhante ideia de colar o decalque enquanto ele estava de pé, e que vai funcionar muito bem, né? Ficou perfeita a questão de posicionamento da tatuagem, e disso eu não posso reclamar nada. Mas eu vou reclamar de outras coisas mais pra frente, mas vamos chegar até lá primeiro. Então aquela parte de baixo ali que foi desenhada, eu primeiro fiz ela um pouco pequena demais. Aí eu perguntei, ele falou que justamente ele achou um pouco pequena demais. Então apagamos, fiz de novo. E depois disso, então, só questão de tatuar e tá tudo certo. Aqui então agora eu vou começar a pigmentar os triângulos ali do meio. Eu vou ter que botar uma foto para vocês conseguirem acompanhar o que está acontecendo, porque pelo vídeo não dá. Mas eu estou começando a pigmentar agora então os triângulos ali do meio, que aliás eu achei muito legal o jeito que eles ficaram. E logo depois disso então eu vou começar a fazer o corvo, né, realmente. E infelizmente eu não gravei, porque aparentemente o que eu gravo eu boto a cabeça na frente. Aqui já é realmente o corpo bem mais pra frente, tá? A tatuagem, na verdade, ela tá aqui basicamente pronta. A gente realmente agora tá só refazendo algumas linhas pra deixar justamente elas mais grossas, mais pigmentadas. Só questão, assim, de botar detalhe, perguntar pra ele como é que tá ficando, o que ele tá achando e ver o que falta. E depois colocar, então, realmente os últimos detalhes ali que são em volta ali do corvo, né? Algumas gotas ali. Mas realmente dá pra ver o jeito que eu tô fazendo as gotas, que é realmente puxando, né, fazendo um círculo, fazendo um ponto e puxando. E na verdade essa técnica foi justamente a técnica que eu usei durante o corvo inteiro, que a gente não sabia como que a gente ia fazer, por causa que ele me deu duas referências, né? Uma das referências era assim, o corvo realmente com pontos e com gotas, eu vou chamar aqui pra ficar um pouco mais fácil de explicar. E a outra referência, o corvo era completamente blocado de preto. Então, a gente não sabia exatamente, quando a gente começou a fazer a tatuagem, a gente não sabia o que a gente ia acabar fazendo, tá? Eu acabei falando para a gente fazer assim, se ficar muito ruim, ou no pior dos casos, a gente só pintava de preto e pronto. Então, a gente resolveu fazer isso justamente por ter a segurança, né? Porque depois de botar preto, depois de fazer preto maciço, não tem mais como voltar atrás. Então, a gente fazendo isso, e essa foi justamente a técnica que eu usei durante o corvo inteiro. Foi justamente, eu pegava a agulha um pouco maior, que se eu não me engano, eu tava usando uma 7RS, que aliás é uma agulha nova que eu comprei, que eu não tinha ela a princípio. Eu tava usando ela para fazer principalmente ali os pontos e a primeira puxadinha, e depois eu passei novamente com a 5RL, para dar realmente mais uma alongada ali na puxada e realmente deixá-la bem mais fina. Então dá para ver, realmente ter uma continuidade bem interessante da linha. E a tatuagem, então, ela ficou assim. Ficou bem interessante, né? Principalmente ali na área do corvo. Eu gostei muito do jeito que ficou, justamente com essa técnica de gotas. Ficou bem legal, ficou bem interessante. Talvez ali o rabo dele não tenha ficado tão escuro quanto eu gostaria. Realmente o maior problema dessa tatuagem foi o seguinte, que foi quando eu recebi essa foto aqui. Ele mandou essa foto, então, né, dizendo que seria interessante dar uma retocada, porque em alguns pontos ela ficou bastante apagada, como por exemplo, ali, aqui também e ali. Fora também as runas, que ele também pediu pra dar uma retocada. Então depois da retocada, passou ali pouquíssimos dias, tá? Realmente só uns 3, e daí eu fui retirar essa foto aqui. Daí essa foto aqui, então, já dá pra ver que realmente a parte retocada, ela tá ainda um pouco machucada, né? Tá descascando ali um pouquinho. E eu retoquei também, além dos pontos que ele me lembrou ali de retocar, que ele apontou, né? Que tinham apagado. Eu retoquei mais algumas que não tinham ficado muito bem pigmentadas. E ficou assim, então, a tatuagem, tá? Depois desse retoque. E realmente eu nunca tinha feito um retoque, não sabia muito bem o que esperar. Eu realmente levei como se fosse uma tatuagem normal,
realmente, só que sem o decalque, sem a parte do decalque, e acredito que funcionou bem. Claro, vamos ver daqui a umas semaninhas aí, mas acredito que vai sim cicatrizar bem. Agora, voltando a falar sobre a tatuagem, eu gostei bastante da tatuagem, o que é a única coisa que eu não gostei? Algumas, na verdade, por causa que principalmente as runas em cima, elas ficaram muito pequenas em comparação ao braço, né? O braço, ele é um braço grande, então as runas deveriam ser grandes, a tatuagem deveria ser grande. A tatuagem deveria ser realmente bem maior do que ela foi. E isso, claro, ele pode ainda colocar outras coisas em volta e realmente fechar o braço, não vai ter tanta diferença. Mas realmente, quando tu vê essa tatuagem vazia, ou melhor, esse braço vazio somente com essa tatuagem, fica um pouco estranho, justamente ela tá tão vazia, ele tão sozinha, né, nesse braço tão grande, nesse espaço tão grande que tem disponível para fazer a tatuagem. Então, realmente, as escritas ali, eu faria as escritas bem mais grossas e bem mais amplas, realmente ocupando mais espaço. O corvo eu faria realmente com as asas mais abertas, não tão para cima, mas realmente mais para os lados, mais na horizontal. E essas runas em cima realmente bem maior, tá? Esse foi realmente um dos meus maiores erros aí ultimamente. E, claro, a tatuagem ficou interessante, ficou legal, realmente cicatrizou bem ali, tirando essa parte que ela ficou um pouco apagada em alguns lugares. Mas, no geral, eu gostei dela, realmente tirando que hoje em dia, eu parando para perceber, ficaria bem mais interessante se eu tivesse feito ela bem maior. Daí. Mas, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos, então, na próxima. Tchau, tchau.